Hoje conversaremos sobre como receber R$300 todos os meses com o Kizu 11, um fundo imobiliário do segmento de fundos de fundos. Então, se você quer receber dividendos todos os meses, bem tranquilo, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Olá, investidores! Me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. O Kizu 11 é um fundo imobiliário do segmento de fundo de fundos. Ele basicamente compra cotas de outros fundos imobiliários para montar o seu portfólio através de uma gestora profissional para administrar o negócio, que é a BRL Trust. Vamos analisar esse fundo imobiliário lá no Status Invest. Mas antes disso, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força ao nosso projeto e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana e ganhe cada vez mais dividendos. Porque ganhar dinheiro sem fazer nada é bom demais. Vamos colocar o ticket desse fundo imobiliário, que é o Kizu 11. Vou aqui clicar no Kizu 11, que já apareceu. Deixa eu colocar aqui um marcador para vocês acompanharem com maior facilidade. Observe o valor atual da cota do Kizu 11. Está em R$ 8,27. Nas últimas 52 semanas, ele teve um valor mínimo em R$ 8,00 e um valor máximo em R$ 8,81. Apresenta um dividend yield em 10,82%. Isso é muito bom para um fundo imobiliário desse segmento de fundo de fundos, tá certo? Vamos descer um pouco mais aqui no gráfico. Então observem aqui, o P sobre VP está em 0,94, está em promoção e possui aqui uma quantidade razoável de cotistas, com mais de 130 mil cotistas nesse fundo imobiliário. Um detalhe muito importante que eu gosto de analisar é a sua liquidez média diária, que é esse dado que está aqui nessa parte do Status Invest. Então isso aqui é muito importante, porque nós podemos analisar se nós teremos facilidade em comprar o fundo imobiliário ou vender esse fundo imobiliário quando precisarmos, né? Vai que você ficou no sonho aí. Não, de uma situação de emergência, não tenho dinheiro, vou ter que vender a minha cota do Kizu 11. Eu sei que eu vou vender com facilidade, porque está aqui com 7 mil, mais de 700 mil de liquidez média diária. Quanto maior essa liquidez média diária, melhor. Então, se tivesse aqui mais de 1 milhão, eu ia ficar bem mais tranquilo. Mais 700 mil de liquidez média diária é muito bom também, tá bom? Pagou no seu último rendimento 7 centavos, ele vai pagar agora no dia 12 de julho, tá? Pagou 7 centavos, então um bom pagamento. Está custando ali R$ 8,27, pagando 7 centavos, tá razoável, tá certo? Vamos verificar aqui os dividendos do Kizu 11, certo? Ao longo do tempo. Então vamos olhar aqui nos últimos 5 anos, né? Como eu falei para vocês, ele começou em 2021, ele foi listado na bolsa, começou, se não me engano, foi em fevereiro. Tá aqui, ó, seu primeiro pagamento, fevereiro, 13 centavos, mas isso não é normal, né? Foi uma coisa atípica. E durante todos os outros meses ele vem pagando 6, 7, como vocês podem estar observando aqui, né? A média dele nesses últimos anos é de 7, provavelmente ele continuará pagando esses 7, às vezes 8, 9, no passar dos anos. Vamos agrupar aqui por ano, só para a gente ter uma noção de quanto ele pagou no ano. Então, ó, em 2021, ele pagou 80 centavos cada cota, em 22, 89 centavos, em 23, 88 centavos e até o presente momento 45 centavos, tá certo? Então observe que realmente ele segue essa média de dividendos pagos mensalmente de 7 centavos, isso é muito bom, né? Dá para você facilmente ter um controle de quanto que você estará recebendo todos os meses, quantas quantidades de cotas você precisará ter para ganhar um certo valor que você deseja. Então, é quase uma renda fixa, né? Quase uma renda fixa. Ele é administrado pela BRL Trust, é uma gestora boa, não é uma gestora ruim,
Fiz uma pesquisa aqui no Google. Eu gosto de fazer isso para saber se a gestora tem algum escândalo, né? É bom fazer. A internet não perdoa ninguém, não perdoa, não esquece. Então é sempre bom fazer esse tipo de pesquisa para entendermos um pouco os procedimentos da gestora. Se ela é uma gestora que segue as regras ou que ela tenta burlar o sistema, né? Um escândalo aqui, um escândalo ali, isso é perigoso. Porque quer queira, quer não, nós estamos comprando um fundo imobiliário para ganhar rendimentos mensais, né? Para ficar comprando agora para desfazer desse bem lá no futuro, tá certo? O seu patrimônio líquido, né? Ele está aqui numa constante praticamente, né? Às vezes uma leve queda, uma leve alta, tudo vai depender da quantidade de compra e venda das cotas dos outros fundos imobiliários. Às vezes os fundos imobiliários que ele tem em carteira, o preço cai um pouco, sobe um pouco, então o patrimônio líquido de um FI de fundos, ele oscila bastante, tá certo? Não é igual um fundo imobiliário de tijolo, está sempre ali o prédio, o shopping, o galpão logístico, a laje corporativa. Não, ele vai oscilando, porque tem vezes que ele compra mais, tem vezes que ele vende mais, então não precisa se assustar com essa variação, tá certo? Um detalhe que eu gosto também de observar, os FIs, outros FIs que possuem o KIZU 11 no portfólio deles. Então observem aqui, ó, que o BCFF ele tem o KIZU em carteira. O BCFF é um dos fundos imobiliários, também de fundos, mais antigos da Bolsa de Valores. Então ele confia na gestão da KIZU 11. Então isso aqui já me dá uma segurança maior. E ele possui aqui 232 mil cotas. Para o BCFF não é nada, mas para o KIZU 11, que é um fundo imobiliário bem menor, um pouco mais aí de 130 mil cotistas, faz toda a diferença. Aumenta a sua credibilidade no mercado. Um detalhe que eu gosto de ver também é essa parte aqui, ó, que são os comunicados. Então, você que é iniciante ou que já é um investidor experiente, sempre é bom ler esses comunicados, principalmente o relatório gerencial. Se você tem o KIZU na carteira ou pretende colocar ele em carteira, você tem que ler o relatório gerencial para saber como o fundo imobiliário anda das pernas. Se ele está caminhando firme e forte rumo ao aumento de patrimônio, aumento dos rendimentos, ou ele está já tampando o sol com a peneira, que não é o caso, tá certo? Que não é o caso. Fizemos a análise lá do Status Invest, agora eu vou passar para vocês alguns dados que eu retirei lá do último relatório do KIZU 11, para que você possa conhecer um pouco mais desse excelente fundo imobiliário. Observe aí na tela. Então observe seu portfólio, ele possui vários fundos imobiliários, né? E os fundos imobiliários top do mercado. Por exemplo, aqui o HGLG 11, o XPML, o XPLG, o KNCR 11 e vários outros. São excelentes fundos imobiliários que tem na carteira. Possui também todos esses aqui que vocês estão vendo aí na tela. Então é muito fundo imobiliário na carteira. E a sua maior posição, que eu achei mais interessante, é 3,6%. Então vai impactar apenas 3,6% da sua renda passiva. Olha que coisa interessante, né? Agora, por que você também não tem essa ideia e faz a mesma coisa na sua carteira? Para que ter um fundo com mais de 50%? Não tem necessidade disso. Talvez no início da nossa construção da renda passiva isso aconteça. Aconteceu comigo também. Mas com o tempo, a gente vai distribuindo o seu aporte para os seus fundos imobiliários de uma maneira igualitária, para que ele não tenha uma concentração maior num único fundo imobiliário. Porque se der um problema naquele fundo, que a gente não sabe o dia de amanhã, se der um problema, não vai ter um grande impacto. No caso aqui do KIZU 11, deu um problema em algum fundo imobiliário, o que é que o gestor vai fazer? Ele vai ficar tranquilo, sereno. Poxa, 3,6% da minha carteira vai sofrer um impacto de um rendimento que eu estava contando. Vai fazer muita diferença, tá certo? Um outro dado importante que eu vou passar para vocês, ó, o portfólio dele, por setor, ele está distribuído aqui, ó, em fundos de papel, 33%, galpões, 21%, shopping, 13%,
híbrido 10, lajes corporativas 11, de liquidez 1,6, bancário e varejo 3,2 e renda urbana 5,1%. Então observe que aqui ele tem uma concentração razoável em papel, né? 33,7%. Com certeza isso aqui é para quê? Para aumentar aquele rendimento do fundo imobiliário, porque o papel, fundos de papel, ele paga mais dividendos. Isso é normal, tá? Isso aí é uma coisa que eu vejo desde o dia que eu comecei a investir. O fundo imobiliário de papel paga muito dividendo. Porém, a volatilidade dele também é muito grande. Então você tem que ter ali um certo sangue de barata, né? Para quê? Ver a variação do seu dividendo, às vezes ele paga ali 1,20, aí no outro mês paga 80 centavos. Isso acontece, aqueles de base 10, paga 14 centavos, aí no outro mês paga 7, 8, né? Eu não sei por que esses gestores, às vezes pagou um pouco mais, não vai pagar um pouco mais no mês. Segura no caixa, deixa um pouco no caixa para redistribuir e fazer uma parte mais igualitária, né? Mais controlável. Para que pagar 14,7? Paga 12 centavos. Paga R$1. Para que pagar 1,50 e 80? Não paga R$1 todos os meses. Faz uma caixa. Ele pode ter um caixa no fundo imobiliário. Ele tem que distribuir 95%. Sim, dá para fazer 5% ali de caixa para justamente regular um pouco esses dividendos. Mas como eu falei para vocês, possui um pouco de concentração, mas é a situação do fundo de fundo. Ele quer distribuir, quer ter um bom rendimento para o seu cotista. Para isso ele tem que ter uma concentração maior de fundo de papel, tá? Os demais está tranquilo, 13% em shopping, 21% em galpão, estão bem tranquilo. Galpão logístico é um dos segmentos que eu mais gosto, tá? Porque você vê aqueles galpões gigantescos, o e-commerce aumentando, compras de internet aumentando, as pessoas querendo receber o seu bem que comprou pela internet no dia seguinte. Para isso, as grandes empresas elas têm que ter um local para estocar esse material. E ele vai estar estocado aonde? Nos grandes galpões logísticos. Então, por que não participar desses grandes empreendimentos? Então, é uma maneira simples, fácil, visível e palpável. Você consegue ali ver, eu quero ir lá no galpão logístico. Ele vai lá e olha, vê se como é que está a operação lá, se o pessoal organizado, se está aquela bagunça, sujeira, se os funcionários estão reclamando. Não, você entra num galpão logístico hoje, é uma coisa totalmente tecnológica. Então eu gosto muito desse tipo de segmento, tá bom? Por classe de ativos, então perceba que ele tem 1,4% em renda fixa e 98,6% em cotas de fundo imobiliário. Então ele é um fundo de fundos totalmente raiz, pessoal, raiz. Ele realmente faz o que ele foi criado para fazer, é comprar cota de fundo imobiliário. Por quê? Tem gente que ele não tem pessoas que não têm paciência para estudar investimento, que não quer mesmo, que quer ficar fazendo o seu lazer, etc., não quer aprender. Uma pessoa como essa, que não quer aprender, só quer entregar seu dinheiro para alguém, em vez de entregar para um bancão, entrega lá para o Kizu, compra a cota do Kizu, você vai ter uma gestão bem profissional e vai estar investindo seu dinheiro de maneira diversificada, pagando uma taxa irrisória, acho que é 0,6% de taxa administrativa que o Kizu paga, que o Kizu cobra. Então, muito tranquilo, você vai ter seus rendimentos mensais. Como vocês perceberam, o dividend yield dele 10, alguma coisa por cento, então está muito bom, muito mais que a poupança. E você, como a média de dividendos dele é 7 centavos, você consegue saber quanto que você pode ganhar no mês que vem. Eu quero ganhar 10 mil. Faz o cálculo ali, você consegue ter essa previsão, né? Distribuir metas para que você consiga chegar lá, tá certo? Um outro dado importante, composição dos resultados. Isso aqui é muito importante, você investidor, iniciante ou não, saber da onde vem o dinheiro desse fundo imobiliário. Isso é muito interessante. No início da minha vida de investidor, eu não me preocupava com isso. Eu me preocupava apenas em quê? Qual é o maior dividend yield? É esse fundo que eu vou comprar. Não faça isso.
Não faça isso. Aprenda com os erros dos outros. Você vai sofrer menos, com certeza. Então observe aí que a maior porcentagem do rendimento mensal do Kizu vem da onde? Vem do rendimento de outros fundos imobiliários. Tá bem aqui, ó, rendimento de outros fundos imobiliários. Esse é o maior rendimento. Da onde vem o dinheiro do Kizu? Vem dessa parte aqui, dos rendimentos dos outros fundos imobiliários. E não muito da compra e da venda. O ganho de capital, pouco, tá bom? É pouco, vocês sabem. Um último dado que eu gostaria de passar para vocês são os critérios para um fundo imobiliário entrar na carteira do Kizu 11. Isso eu achei interessantíssimo lá no relatório. O primeiro critério deles, só para vocês saberem, o fundo deverá fazer parte da composição do IFIX. Então ele não coloca um fundo imobiliário que não está no IFIX na carteira do Kizu 11. Cara, isso é show de bola, pô. Excelente. Para que eu vou querer, eu como um fundo de fundos, investir no iniciante? Não, vamos jogar com quem está ganhando. A minha obrigação como um fundo de fundos é pagar rendimentos para o meu cotista. Então eu achei excelente esse primeiro critério. O segundo critério é: o fundo não poderá ser um fundo de fundos. É claro que não, pessoal. Claro. Isso aí é a maior sacada que eu já vi de um gestor. Tá de parabéns aí a gestão do Kizu 11. Para que eu, fundo de fundos, vou colocar um outro fundo de fundos no meu portfólio? Não tem lógica, realmente. Então, excelente sacada do nosso gestor aí do Kizu 11. O terceiro critério: o fundo não poderá ser um fundo monoativo. O que é que a gente mais ouve na internet hoje em dia? Não compre um fundo imobiliário monoativo. E tem fundos imobiliários do segmento de fundo de fundos na nossa Bolsa de Valores que possuem FIs monoativos em carteira. Para que fazer isso? Uma vez eu li um artigo desse fundo imobiliário, que eu não vou falar aqui o nome, né? O seu gestor falando que ele tem esse fundo porque ele quer fazer ganho de capital no futuro. Poxa, pessoal, ganho de capital com fundo imobiliário é interessante? É interessante. Mas você, como fundo de fundos, é o caso fazer isso? No meu entendimento, não precisa. Porque você tem que dar um rendimento mensal, você tem que passar uma renda passiva mensal para o seu cotista. Se você fizer ganho de capital, você não vai garantir aquela renda fixa mensal para o seu cotista. Porque vai que acontece uma fala do presidente, né? Uma condição climática que muda tudo, e aí os fundos imobiliários caem em preço, e etc. Problema de pagar os créditos, e aí? Então não tem como você controlar. Agora, se você possui na sua carteira fundos já consolidados no mercado, você vai conseguir transmitir uma renda passiva, quase uma renda fixa, para o seu cotista. Porque vai estar ali o quê? Já pré-determinado quanto que aquele fundo vai pagar para o Kizu 11. Dessa maneira ele já sabe quanto que ele vai distribuir, tá bom? Então isso é uma ideia. Gostei muito aí desse critério. E o quarto critério: o fundo deverá ter um dividend yield maior do que zero nos últimos 12 meses. Mas é lógico isso. Para que eu, gestor de um fundo de fundos, vou colocar na minha carteira, no meu portfólio, um outro fundo imobiliário que não distribui dividendo? Aí vem a mesma ideia do ganho de capital. Não dá, pessoal. Não dá. Então esses 4 critérios foram critérios ali realmente assim, ó, excelentes, tá? Então, o Kizu 11 eu não tinha ele em carteira, mas depois que eu comecei a estudar o relatório, a fazer essa análise do Status Invest, com certeza eu devo colocá-lo aí na minha carteira em breve, tá? Porque ele está num preço muito bom, né? E paga bons dividendos. Mas é 7 centavos, é um excelente dividendo, tá certo? É um excelente dividendo. Porque eu sei que eu vou ganhar sempre 7 centavos, às vezes vai aumentar para 8, né?
com o tempo, para 9 com o tempo, quem sabe, tá? Se os fundos começarem a distribuir mais, ele vai distribuir mais também. Isso aí é lógico, tá? É lógico. Então eu achei muito interessante. Agora cabe a você, investidor, fazer esses estudos e analisar se realmente é interessante na sua carteira ou não. Agora que já sabemos tudo do Quizu 11, como receber R$300 todos os meses com esse fundo imobiliário? Pessoal, muito simples. Precisamos de alguns dados. O primeiro dado que nós precisamos é quanto que ele paga mensalmente. Qual foi o seu último rendimento? 7 centavos. Nós vimos lá atrás, né? 7 centavos. O segundo dado, qual o valor desejável? Qual o valor que você deseja receber todos os meses? R$300. Nós também é o título do vídeo, né? R$300. O terceiro dado é o seu valor atual, que é R$ 8,27. Lá na frente nós vamos usar esse dado aqui. E o quarto dado é que nós precisaremos calculá-lo, claro, né? É a quantidade de cotas necessárias para que eu receba esse valor desejado, que é de R$300. Vamos fazer os cálculos. Para achar a quantidade de cotas, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai dividir o valor desejável pelo último rendimento, que é 7 centavos. Fazendo isso, 300 dividido por 7 centavos, você achará o resultado de 4.285,71 cotas. É esse o valor. Tem como eu comprar 0,71 cota? Não. Então eu tenho que jogar para números inteiros. Então, lembrando aquela nossa época de ginásio, né? Ginásio eu nem sei se é assim que ainda chama aí na escola, né? Que mudou tanta coisa, agora tem um 9º ano, né? Pelo amor de Deus, eu não consigo mais acompanhar isso aí não. Eu sofro com meus filhos aqui em casa para entender essa nova sistemática educacional, né? Mas não é assunto do vídeo, deixa para um próximo vídeo isso aí. Você vai arredondar para cima, então vai ficar 4.286 cotas, tá? Esse é o arredondamento que você vai ter que fazer na hora dos cálculos. Então, o que é que eu já sei? Que 7 centavos é o meu último rendimento, R$300 é o que eu quero chegar, é o valor desejado, e para alcançar esse valor desejado, eu preciso de 4.286 cotas. Agora, quanto eu precisaria investir, né? Quanto eu precisaria investir para comprar essas 4.286 cotas? Fazendo os cálculos, também é muito simples, eu vou fazer o quê? Multiplicar 4.286 cotas vezes o seu valor atual, que é 8,27 centavos. Fazendo esses cálculos, você chegará a R$ 35.445 e uns quebrados. Esse valor é o que você precisaria para ter as 4.286 cotas e com eles receber R$300 todos os meses na sua conta da corretora. É isso mesmo. E é agora que fica fácil. Por quê? Você já sabe o quanto você quer ganhar nesse fundo imobiliário. Você sabe o último rendimento dele, que está seguindo uma sequência, como a gente viu lá analisando o Status Invest. E você sabe o valor total que você precisaria investir, que é 35.445 e uns quebrados, né? Feito isso, você pode fazer agora pequenas metas. Você pode fazer agora. Para que isso? Para que você vá acompanhando o seu crescimento no mundo dos investimentos. Eu posso colocar como uma meta 100 cotas. Segunda meta, 500 cotas. Depois, 1.000 cotas. E assim sucessivamente, para você acompanhar o seu crescimento no mundo dos investidores. Tá? Isso vai lhe motivar a continuar, a tentar acelerar o processo. Todo mundo que eu conheço que é investidor saiu da sua vida normal ali de ter um trabalho, trabalhar 8 horas, chegar em casa, sentar no sofá assistir, ou ir para um barzinho beber, ou fazer qualquer coisa. Depois que ele entrou nesse mundo de investimento, qual é aquela que faz o nosso sangue ferver? Ganhar dinheiro. Faz. E aí, negão, tu começa a pensar todas as maneiras possíveis de fazer um extra.
você vai começar a pensar. E dessa maneira você vai encontrar alguma coisa que você é muito bom e pode ganhar dinheiro com isso. Fazendo esse tipo de coisa, você vai potencializar os seus ganhos e com isso vai acelerar o cumprimento das suas metas. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse é o desejável de todo investidor. É que ele consiga ganhar mais para investir mais. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, deixa aí nos comentários, tá bom? Bem, pessoal, hoje conversamos sobre como receber R$300 todos os meses com o Kizu 11, esse excelente fundo imobiliário do segmento de fundos. Observamos todos aqueles cálculos que nós fizemos aqui no dia de hoje. Toda essa atividade você também pode fazer com qualquer fundo imobiliário da sua carteira e definir uma meta financeira de ganhos para cada cota que você tenha na sua carteira. Eu faço isso na minha. R$300 é uma boa média, porque é mais fácil de alcançá-la, tá? R$300, você imagina aí, você tem que ter o quê? 30 mil investido numa cota, né? Num fundo imobiliário, 30 mil em cotas de um fundo imobiliário. Então, é uma média boa. Observem também que lá nos nossos cálculos deu um pouco mais de 35 mil para receber os R$300. Mas claro que isso aconteceu porque nós pegamos um fundo imobiliário que ele não paga 12% ao ano. Mas você potencializa esses dividendos diversificando. Se eu tiver um fundo imobiliário de papel e o Kizu 11, por exemplo, eu já vou ficar mais próximo desses 12% ao ano. Tá? Entenderam? Pegou a jogada aí? É assim que a gente vai chegando aos 12%. Investindo num fundo só, é normal, às vezes, ultrapassarmos aqueles 30 mil, os 10 mil, os 20 mil, para ganhar os 100, 200 ou R$300. Isso é normal, porque o dividend yield, por vezes, não é de 12%. Tá certo? Não é de 12%. O que vai torná-lo 12% é os momentos que você compra. Nunca é o caso comprar um fundo imobiliário com um ágio muito grande. Se você consegue comprar um fundo imobiliário que você gosta, quando ele está em promoção, ele está com um P sobre VP abaixo de 1, você vai comprar mais cotas e quando às vezes ele dá aquela valorização, você vai ter muito mais dividendos e o seu dividend yield da sua carteira vai ser muito maior do que aquele que está lá apresentando no Status Invest. Porque o que está no Status Invest é daquele dia que você olhou para trás, 12 meses, tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque ajuda aí muito o nosso projeto. Vamos juntos construir a nossa renda passiva. Te vejo no próximo vídeo.